Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Pessoal, a gente vai falar hoje, né? A nossa aula é sobre cinética química e vamos começar a falar sobre um pouquinho como é que ocorrem essas reações químicas, né? Qual a velocidade dessa ocorrência. Então, assim, é importante que vocês saibam que quando a gente fala de transformações químicas, é, é é algo que acontece a todo momento. E às vezes a gente não observa e não percebe que isso realmente aconteceu. Então, com base no estudo das rapidez das reações, é possível compreender o que ocorre no estado inicial e o que ocorre também no estado final de cada reação química. Eu quero que vocês observem o texto e tente interpretar, né? A menina vira mulher, a madeira carvão, o metal vira ferrugem, o trigo pão. O sal vira tempero, o sorriso alegria, o açúcar vira melado, a noite vira dia. O homem transforma a matéria transforma o homem transforma o conhecimento e o conhecimento o homem. Então, gente, aqui é falando sobre reações e transformações químicas. Quando você vê a madeira para virar carvão, houve a queima, houve uma reação química ali. Então, a gente precisa só entender agora qual a velocidade dessas reações, né? Como é que ocorre essa transformação em um outro objeto, em uma outra matéria. Certo, pessoal? E agora eu quero que vocês me respondam, né? Que transformações são observadas no texto? Quero que vocês me respondam, que vocês falem aí na caixinha de discussão, certo? Eu quero todo mundo respondendo. E agora falaremos também um pouquinho sobre a cinética química. O termo cinético quer dizer movimento. Mas quando a gente fala de cinética química, é a área do conhecimento da química que vai investigar a rapidez com que as reações químicas ou transformações químicas acontecem. Aí eu gostaria que vocês analisassem, né, o que essas imagens abaixo têm em comum. Aí a primeira imagem fala sobre a corrosão de metais por ferrugem. A segunda imagem, formação de cavernas. Terceira imagem, queima do cigarro. E última imagem, explosão de dinamite. Então, quando a gente fala de transformações químicas, de reações químicas, né, da rapidez com que as reações acontecem, a gente lembra disso. Quando a gente fala da formação de cavernas, a gente sabe que são eventos que demoram milhares de anos para que isso aconteça. Quando a gente fala da corrosão de metais por ferrugem, é algo que demora meses para que isso possa acontecer. Quando a gente fala da explosão de dinamite, é algo rápido, né? Que ocorre rapidamente. Então, é uma reação química rápida. Quando a gente fala da queima do cigarro, isso ocorre em 1 minuto. Então, tudo isso que eu acabei de falar a vocês é a cinética química. Tudo isso é investigar a rapidez com que ocorrem as transformações químicas. Então, quando a gente fala das rapidez das reações químicas, a gente vai saber, né? Vai saber identificar que isso foi realizado para indicar a quantidade de reagente consumida ou de produto formado em determinado intervalo de tempo. Então, quanto tempo demorou para que uma bomba explodisse? Quanto tempo demorou para que uma pessoa fumasse o cigarro? Quanto tempo demorou para a formação de cavernas? Quanto tempo demorou para que houvesse a corrosão de metais por ferrugem? Tudo isso aqui são transformações químicas. Tudo isso aqui acontece, a gente precisa investigar para saber de que forma foi que aconteceu, qual foi a rapidez que aconteceu uma reação química, quais são os fatores, né, que contribuem para que isso aconteça. Nesse momento, a gente precisa investigar a rapidez dessas reações. Então, para isso acontecer, existe um fenômeno que foi criado chamado de teoria das colisões. Então, através dessa teoria, é que a gente consegue perceber de que forma ocorreu a reação. Então, qual é o objetivo principal dessa teoria das colisões? Então, gente, como o próprio nome está dizendo, colidir. Algo precisa colidir em outra coisa. Então, ou seja, as partículas elas precisam colidir umas com as outras para que uma reação química possa acontecer. Então, se vocês olharem bem, presta atenção.
Então, as condições para a ocorrência das reações. Primeiro, tem que ter afinidade entre os reagentes. Lembrando, gente, para a gente saber a velocidade de uma reação química, né, a rapidez com que ocorre uma reação química, a gente precisa entender que os reagentes, eles precisam ter afinidades para que haja novos produtos, certo? Isso é uma regra que vocês precisam entender. Para haver a colisão, né, de partículas com outras partículas, é necessário que os reagentes eles consigam ter afinidade para que tenha a obtenção de novos produtos. Então, primeiro, afinidade dos reagentes é o ponto 1. Depois, contato apropriado entre os reagentes. Então, não basta só ter o contato, eles têm que ter um contato efetivo, porque se não tiver um contato efetivo, nunca vai haver a formação de novos produtos, certo? Aí aqui nós temos, ocorre reação, né? Porque ficou em cima. Então, antes da reação, o que é que tem que haver? Aqui é antes da reação, eu tenho os reagentes, complexo ativado, ou seja, duas partículas iguais, elas ficaram o quê? Juntas, né? Aí houve, após a reação, as partículas iguais ficaram juntas e as partículas diferentes ficaram separadas. Então, isso quer dizer que houve a efetividade da reação, quando as partículas são iguais. Então, aqui não vai ocorrer a reação quando aqui eu tenho meus reagentes, as partículas são diferentes, então, por mais que seja diferente, por mais que o complexo seja ativado, não tem como haver uma reação. Por quê? Porque essa partícula que é igual a essa ficou separada. Então, não houve uma efetivação dos reagentes. Então, quando isso não acontece, a gente não consegue saber qual é a rapidez dessas reações. Só que, para que essas teorias das reações surtam efeito, tem alguns fatores, né, que faz com que isso aconteça. O primeiro fator é a superfície de contato, o segundo fator é a concentração dos reagentes, o terceiro fator é a temperatura e o quarto fator são os catalisadores. O primeiro fator é a superfície de contato. Então, aumentando a superfície de contato das espécies reagentes, vai aumentar a frequência de colisões, maior quantidade de colisões efetivas, mais rápido será a reação. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho duas velas, certo? Nessas duas velas aqui, uma tá queimando normalmente, né? Tem alguém aqui segurando algo na frente da vela, você tá vendo que tá normal. A segunda vela aumentou a superfície de contato. Por quê? Alguém pegou uma malha, né, e começou a colocar na vela. Percebam que o fogo, ele começou a aumentar. Então, o que aconteceu? Aumentou a superfície de contato. Então, quer dizer, se isso aconteceu, vai aumentar a frequência das colisões. E se tiver maior quantidade de colisões efetivas, mais rápido vai ser a ocorrência de quê, nono ano? A ocorrência das reações químicas, certo? E agora falaremos sobre o segundo tópico, que é a concentração de reagentes. Então, pessoal, o termo concentração expressa a razão entre as quantidades de soluto e de solução. Se você olhar nessa imagem aí, nós temos dois copos, certo? Dentro dos copos, nós temos a solução. A gente tem água, certo? Então, dentro do copo, a solução o que está dentro do copo é chamado de solução. O que é adicionado dentro da solução é chamada de soluto. Então, o termo concentração, repetindo, expressa a razão entre a quantidade de solução e a quantidade de soluto. Então, em geral, o aumento da concentração de um dos reagentes vai propiciar que a reação química aconteça mais rapidamente. Então, se você tiver concentrado mais reagentes, quer dizer que a reação química vai acontecer mais rapidamente. Se você olhar o exemplo 1, eu tenho aqui uma colher cheia de sal, né, sendo colocado dentro da solução. E aqui eu já tenho como se fosse um sorrisal, vamos supor assim,
que ele está sendo dissolvido na solução para poder ter a reação química. Se você olhar bem, a quantidade de soluto aqui é maior. Então, na quantidade de soluto é que vai determinar a ocorrência ou a rapidez dessa reação química, certo? E nós vamos agora para o nosso quarto tópico, que é o temperatura. Gente, vocês estão vendo duas imagens. A primeira imagem é uma panela de pressão, a segunda imagem é uma imagem vista dentro do congelador, de uma geladeira. Então, assim, o processo de cozinhar o alimento mais rapidamente, né? Ou seja, ela vai ocorrer mais rapidamente se for utilizada uma panela de pressão do que uma panela convencional. Porque quando você coloca qualquer alimento na panela de pressão para cozinhar, em relação à panela convencional, a temperatura ela sempre vai ser mais superior a esse outro tipo de panela. Então, isso vai demonstrar o quê? Que a temperatura ela vai influenciar a velocidade de uma reação. Pois o aumento dessa temperatura, quando você coloca na panela de pressão qualquer tipo de alimento, causa um aumento na agitação das partículas, permitindo que haja maior colisão entre elas, certo? Então quer dizer que a temperatura vai influenciar porque as partículas vão se colidir mais rapidamente se você tiver um aumento de temperatura. Mas se ao contrário você quiser baixar, diminuir essa temperatura, né, essa velocidade das reações químicas, o que é que você faz? Ao invés de aumentar a temperatura, você diminui, colocando vamos dizer, esses objetos, essas reações dentro de um freezer, porque você vai consequentemente diminuir a velocidade de reação. E agora, pessoal, chegamos ao nosso último fator, que são os catalisadores. Os catalisadores, eles têm o objetivo ou a função de alterar a rapidez de uma reação química. Mas por que será que foram criados esses catalisadores, né? Então, assim, ele é um dispositivo dos mais importantes que já foram inventados atualmente. Por quê? Ele tem a função de fazer com que o ar tenha uma maior qualidade e fazer com que exista menos impacto ambiental, prezando sempre a sustentabilidade. Ele é usado basicamente em veículos, né? E ele tem uma função de quê? Ele transforma os gases nocivos em outros gases. Então, ele faz com que o CO2, né, que é o gás carbônico, que é expelido durante a queima do combustível, ele faz com que esse gás nocivo seja expelido em forma de outros gases, como nitrogênio, né, como a gente está vendo ali na imagem, certo? Agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, se tiverem dúvida, vejam o vídeo 1, 2, 3 vezes, façam as anotações no caderno do que é que significa. E eu quero que vocês me respondam do primeiro até a quinta questão da página 91, certo? Eu quero que vocês me entreguem essa atividade no grupo de WhatsApp até a segunda-feira. Não esqueçam, pessoal, qualquer dúvida, vai na caixinha de discussão, me pergunta. Tirem as dúvidas, que a gente ainda falta 2 conteúdos para fechar, né? Para fechar a unidade. No final da unidade eu vou fazer um aulão com os assuntos que a gente já falou. E eu espero que vocês realmente tirem as dúvidas de vocês, certo? Beijão!